Gente, tô aqui na livraria ler, já tava de saída, e de repente parei aqui na saída e resolvi folhear esse livro aqui, ó. 100 palavras. Em 5 minutos eu terminei o livro. E eu vou contar pra vocês. Foi emocionante. Ele conta a história de um menino, de uma família, de alguns problemas que essa família passa e do reflexo que ele causa em uma criança quando uma família tem determinados tipos de problema. E eu confesso para vocês que eu fiquei emocionada por esta questão e principalmente por essa arte feita pelo Douglas. O Douglas, ele desenhou esse livro. Eu não vou dizer que ele escreveu, porque ele literalmente desenhou, porque o livro não tem diálogo por palavras, ele tem diálogo por imagens. É uma arte super importante, né, que é a arte do desenho, que é esse o assunto que nós vamos falar hoje, e a arte da sensibilidade para poder tratar de um problema e colocar esse problema no papel. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, vem comigo, porque eu convidei o Douglas para contar pra gente as motivações que ele teve para poder desenhar e escrever esse roteiro e que técnicas que ele utilizou, como ele fez isso, e inclusive descobri, sabe o quê? Que ele é professor de desenho aqui na livraria dele. Vem comigo, fica comigo até o final, já se inscreve no canal, deixa o seu like legal, fica até o final, porque essa história aqui, ó, é muito boa. Eu fiquei emocionada, você também vai ficar. Douglas, muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Obrigado. Eu acho que falar de arte, eu não sou uma entendedora de arte, mas eu consigo e admiro muito a sensibilidade que o artista tem de se comunicar com o público dele, né? Cada um vai interpretar de uma forma, cada um enxerga um desenho, ouve uma música e interpreta uma coisa. Mas a sensibilidade parece que ela é inexplicável, né? Você passar uma mensagem e você tem esse dom que é de passar essa mensagem através de desenhos em quadrinhos. Eu vi, a gente já apresentou o livro aí pro pessoal. Conta um pouco pra gente o que a gente não vai contar a história do livro, tá? Porque o livro precisa ser visto. Só fique claro isso. Conta pra gente o que motiva você a colocar tanta sensibilidade no livro. Eu tinha me inscrito na CCXP de 2018 e eu tinha que lançar alguma coisa lá. Eu tenho um projeto de quadrinhos, um estilo americano, mas obviamente não ia dar tempo, porque acho que saiu em julho, acho que foi em julho que saiu o resultado, em junho ou julho que saiu o resultado da aprovação da CCXP. Então eu ia ter menos de 6 meses para produzir alguma coisa. Sim. Eu tenho certa experiência em mercado editorial e eu sei que deixar as coisas de última hora nunca dá certo. Especialmente depois de uma greve dos caminhoneiros. Nossa, é verdade. Né? Então eu fiquei pensando, vai que tem outra greve dos caminhoneiros, e aí como é que eu vou fazer para receber as cópias, caso eu faça um quadrinho, né? Ou como que eu vou fazer para ir em São Paulo expor. Sim. Então eu tive que colocar isso na balança. Eram detalhes assim que eu achei importante considerar. Até porque se eu recebesse algum trabalho, provavelmente eu não teria tempo de produzir nada até a Comic Con. Entendi. Né? Então eu comecei a pensar no 100 palavras porque eu precisava de alguma coisa que não fosse daquela seara que é vista ali na CCXP, né? Especialmente, que é aquela coisa do herói. A coisa do super-herói, tipo de super-herói. do quadrinho tradicional. Né? Eu sei que lá tem bastante coisa diversa também, mas pessoalmente eu não queria fazer alguma coisa que fosse nesse sentido. Também não ia dar tempo de fazer. Então eu achei propício tocar nesse tema, que a gente não vai falar aqui, ou vai falar? Não, né? O tema pode. Pode falar? Pode falar você melhor, né? Agressão doméstica, o tema. Se trata sobre isso. E eu nunca tinha visto um quadrinho sobre isso. Eu também não. Né? E aí eu comecei a pensar numa forma de contar essa história, porque a minha preocupação era fazer alguma coisa muito explícita, assim, muito agressiva. Eu sei que tem criança também que passa lá, né? Por outro lado, que mal tem a criança ver aquilo? Vai que a criança passa por aquilo. Vai que a criança passa por aquilo, que é muito pior, né? Que é muito pior. Então, pensando nisso, eu comecei a elaborar o estilo gráfico que eu queria abordar no quadrinho. Então é um tema pesado,
Então, para ter um contraste, eu quis fazer um estilo cartoon, Tá. que fosse fofinho. Né? Palatável, né? Para os olhos. Mas não assim... Para não agredir, né? E também para chamar o... Porque assim foi comigo. Eu tava ali, É pra pessoa na olhar sair, e não pensar nisso. que fofinho, deixa eu dar uma olhadinha, né? Exatamente. Porque não tá ali do lado dos... Como é que fala? De vários lápis, borracha fofinha, nananã. Aí tem um livro fofinho, você fala, deixa eu dar uma olhada nesse livro. E foi sensacional, porque eu realmente fiquei emocionada. Essa é a intenção. A capa lá, a intenção chamariz, né? Mas o estilo do desenho em si, não só pela capa, mas nas primeiras páginas, é você nunca pensar no que vai acontecer. Até que você vira a página e vê o que acontece. Né? Se fosse um estilo mais realista, alguma coisa assim, sei, mais obscura, já ia estar entregando um pouco, né? Isso, porque tem tudo a ver com cor, tem tudo a ver com formato. Tudo isso traz informações para nossa mente, né? Exatamente. As cores ali também foram pensadas nisso, especialmente do menino, do personagem, né? Ele vai perdendo a cor da cor da história, né? Não vamos contar muito. Então, assim, não só pela questão de não usar texto, né? Porque o título é sem palavras, porque não tem texto. Mas e me deixou sem palavras também, diga. Dá pra levar muita coisa aí o título sem palavras. Um título que acho que eu acabei acertando no título, né? Porque realmente você não tem que explicar por que essas coisas acontecem, né? Você fica sem palavras, o roteiro não tem palavras explícitas, né? E estimula a gente a pensar sobre aquilo, inevitavelmente. Isso. Depois que eu terminei a história, aí que o título meio que se justificou mais, porque a criança que passa por isso, ela não tem como falar aquilo para alguém. Ela faz sem palavras, né? Literalmente. Até porque a vida corre igual lá na primeira página. Com aquele aspecto de que tá tudo bem. Isso. Né? Aquele aspecto que a gente posta na internet. Isso, olha quanta coisa isso não envolve, é um aspecto né? que até os familiares passam, né? Assim, esse tipo de problema acontece no núcleo familiar. E ali também, que eu vi, se passa numa família, assim, confortável, né? Não é uma família com uma vulnerabilidade financeira. Isso, exatamente. Esse tipo de problema, tem muitas coisas ali, nossa, muito reais. Infelizmente, ele acontece independentemente da classe social. Né? Então, geralmente as pessoas associam um problema de bebida. Sei lá, o pai ele é alcoólatra e chega em casa bêbado, agressivo, né? Ou então existe algum estresse financeiro ali que vai colocar os pais um contra o outro. Mas não é assim que acontece, né? Vai lá saber por que acontece. Isso infelizmente acontece. Especialmente numa família que você possa dizer que é bem estruturada, né? Então a intenção de fazer aquelas primeiras páginas ali, a famosa família tradicional. Não sei se eu podia falar isso. Não, acho que não chega a ser família tradicional. Né? Família bem estruturada, eu quero dizer sem um problema externo. Que todos ali aparentemente convivem bem. Sim. Né? Porque eles também não sabem, mas sei lá, qualquer tipo de família aí, mesmo não sendo tradicional, pode passar por qualquer tipo de abuso. Então, é nesse sentido que eu digo, no sentido oposto mesmo, né? Que tradicionalmente tudo se parece perfeito. Né? E até mesmo os familiares, sei lá, os tios, os avós. Mas assim, o ponto que você coloca ali no livro, que mais me chamou a atenção, não é essa naturalidade do adulto. Ela é a consequência que isso gera numa criança. Isso. E, por consequência, né? Como ela vai ser quando ela for adolescente, como que isso vai perpetuar na vida dela, inclusive quando ela for pai e mãe, quando ela tiver a família dela, né? E quanto isso interfere na posição que ela tem na vida com relação ao trabalho, com relação a vício. Então, assim, é uma cartela de coisas, de consequências chatas que acontecem na vida da criança que muitas vezes ninguém vê. Então que o livro ele abre com uma frase do Jean Piaget. Que eu não vou falar, tá? Quem quiser saber. Isso aí, gente. Livro, né? Que ele estudou, né, a teoria do comportamento, né, como que a personalidade se forma, né? Então ele tinha lá a teoria de que a personalidade se forma de acordo com o ambiente, isso é verdade.
Então, por exemplo, muito se diz sobre a violência em si da sociedade. Você vai pegar, então, uma classe mais pobre, sei lá, uma região mais pobre tende a ser mais violenta. Mas não todas as pessoas daquele local ali serão violentas. Sim. Mas de uma forma ou de outra, aquele ambiente formou daquele jeito, tanto a violenta como a não violenta. Sim. Da mesma forma que, sei lá, você pega lá em Brasília, que tem os políticos lá. Todos arrumadinhos. Aquele ambiente vai acabar distorcendo a personalidade da pessoa. Sim. Ou vai acabar criando uma nova personalidade, né? Sim, porque há uma necessidade de adaptação, né? O ser humano ele não consegue viver em sociedade sem a sensação de pertencimento. Exatamente. Então, alguma coisa, mesmo que ele não perceba, ele vai ter que mudar para fazer parte daquele grupo, mesmo que ele não perceba, mesmo que seja inconsciente. Então, a criança que sofre isso, ela sempre fica alheia. Principalmente uma criança, que ela está ali em vulnerabilidade sentimental, Isso, né? E espelha no pai e na mãe para ser alguém na vida, né? E a mãe, nessa questão, também ela está numa posição vulnerável. A mãe não sabe como recorrer. Então, às vezes ela tem vergonha, ou ela é financeiramente dependente do marido, né? Ou tem, sei lá, vergonha de contar para o... E tem todo um problema, né? Eu li esses dias num post, não problematizando aqui a situação, mas a mulher conta o problema, X, né? Aí a sociedade, tá. Aí vai lá e pergunta pro homem, você fez isso? Não. Aí a sociedade, ok. Se ele falou que ele não fez, é porque não fez. Isso é um problema. Isso gera então nem vou pedir ajuda. Também. Né? Esse é um problema, né? E a criança vê também a mãe não pedindo ajuda e ela também não vai pedir ajuda. Porque esse é o comportamento, né? O comportamento vai se repetindo. E a criança, ela não, obviamente, ali... Se a mãe, que é um adulto, não sabe como resolver a situação, é uma criança que não vai saber. Sim. Né? E você comentou ali sobre o roteiro, né? Porque eu achei o roteiro excelente, gente. Nossa, eu achei algo tão clean, tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, né? Porque... E aí, você comentou que você gosta mais de desenhar. Você consegue desenhar um roteiro através do desenho. Redundante, mas é isso, gente. Desenha um roteiro através do desenho. E que você consegue formar a história formando imagens, é isso? Eu acho que pra mim acaba sendo natural pensar um desenho antes do que escrever. Porque às vezes a pessoa fala assim, vou escrever uma história, porque ó o verbo vem aqui, escrever, não tem jeito. Aí ela não consegue escrever, ela se limita e deixa de fazer aquilo. E de repente ela tem uma consciência pro desenho e nem ela tá percebendo que ela tem, por isso ela não consegue escrever. Então, não sei se a minha limitação vem... Não é uma limitação, é um talento para o desenho. Não, sim, mas eu quero dizer no sentido de escrever. Tipo, não limitação no escrever, mas em pensar na estrutura da história. Da história. Eu não sei se mas se você tem uma limitação para colocar a estrutura da história, eu não sei quem mais pode fazer isso muito bem, porque, gente, o livro é sensacional. Eu não sei se isso vem porque... pela necessidade de querer saber ali, de querer fazer realmente estruturado. Entendi. Na forma da escrita em si, né? Pode ser isso, não sei. E naturalmente sai no desenho. E naturalmente sai no desenho, sai muito mais natural no desenho. Tanto que você é professor de desenho, professor de quadrinhos, é isso? Professor de quadrinhos. E conta um pouquinho pra gente de como é a dinâmica do curso que você dá, inclusive aqui todo sábado na Livraria Ler. Todo sábado das 14 às 17 horas aqui na Ler. Eu dou aula de histórias em quadrinhos, também de desenho. São 2 módulos, né? O primeiro é de desenho, então a pessoa que tem curiosidade em saber desenhar, ela pode vir também que ela vai aprender. Desde o princípio. Precisa ser um profissional, ela precisa ter um nível intermediário? Ou, desenho lá, posso vir para aprender mesmo? Não precisa ter requisito nenhum. Ela vem aqui, vai aprender o básico do desenho. Porque eu desenho aquela menininha assim, sabe? De gravetinho, né? Do gravetinho. E do palitinho, esse é meu desenho. Então, você fazer curso, vai aprender a fazer figura humana. Eu tô super precisando. Aí você vai aprender a fazer figura humana, perspectiva, cenário, luz e sombra, tudo que envolve desenho. E o segundo módulo que é a narrativa em si. Que aí você vai aprender a montar uma história em quadrinhos. Entendi. Um pouco mais voltado pro roteiro, né? Isso. Legal. Você falou que o curso de cinema e roteiro, e cinema e quadrinhos. Não, eu não entendi, desculpa. O segundo módulo, um dos tópicos lá, tem o nome de cinema e quadrinhos. Porque a narrativa de quadrinhos é a mesma coisa do cinema. É uma receita, né? Digamos assim, a estrutura. São mídias primas, vamos dizer assim, entendeu?
Obviamente que as particularidades é que quadrinhos é uma mídia estática e cinema é uma mídia em movimento com som. E você dá aula há quanto tempo? Ixi, acho que tem 6 anos. Bastante tempo, porque você é novo, você tem quantos anos? 6 ou 5 anos, eu tenho 25. Perguntar? Ah, você tinha comentado sobre a força dessa mídia, né? Sobre a força da mídia do quadrinho. Fala um pouquinho pra gente disso. Quando pensa em quadrinhos, são duas coisas. A pessoa tem um preconceito que achar que é coisa de criança e pensar que é só super-herói. Tá. Embora eu ache que super-herói é coisa de criança mesmo. Opa! Eu falei isso. Cancela esse vídeo agora. Super-herói eu quero dizer mais clássico, né? De massa, vamos dizer assim, né? Adoro Flash, tá? Adoro Homem-Aranha. Tá. Mas assim, a mídia quadrinhos em si, ela é muito mais poderosa que isso. Você consegue tratar de qualquer tipo de tema, especialmente também quadrinhos de super-herói para adultos. No caso de Watchmen e os clássicos, né? Mas tem quadrinho de tudo quanto é tipo, policial, erótico, de tudo. Sim. Né? Então isso mostra que a mídia quadrinhos ela não é uma moldura só para a figura do super-herói, né? A arte em si, né? A arte é uma coisa muito adulta, né? Então, que é para você pensar, refletir de dentro para fora, né? A arte ela é inerente ao ser humano, né? Até que tem a Caverna dos Sonhos lá na Europa, agora não vou me lembrar o nome, do local, mas tem lá as pinturas rupestres lá em uma narrativa. Você tem a sequência de imagens contando uma história ali da caçada, até mesmo o movimento do animal. Tem um cavalo de 4 cabeças, né? Não um cavalo de 4 cabeças. O cara quis representar ali o movimento de levantar e abaixar da cabeça, entendeu? Então você vê como é natural do ser humano, né? A expressão no desenho. E assim, falando sobre, não entrando no assunto, mas as pessoas estão um pouco mais acostumadas com o cinema, e aí a gente fica assim, o que é um bom filme, o que não é um bom filme, né? Tem um jargão assim do cinema que é mostre e não fale, né? Que é o que faz realmente a pessoa criar na mente dela. E é um poder muito grande, porque imagina, fazer um desenho, conseguir criar uma história dentro da cabeça da pessoa. Porque a pessoa vai interpretar aquilo com a cultura dela, né? Também. Ela vai interpretar aquilo com a bagagem de vida que ela tem. Acho que é tão precioso essa questão do seu livro, justamente porque em algum momento a gente tem um problema familiar. Talvez não seja daquele grau, né? Mas talvez seja pior. E aí você se conecta com aquilo e é um poder transformador, porque você pipoca, né? Você desperta em outra pessoa algo. Olha, Douglas, estou muito agradecida pela sua presença aqui no canal. O assunto é muito importante, a sua arte é muito bonita, o seu livro eu achei fantástico, recomendo, tá? Tanto que me apaixonei pelo livro e convidei o Douglas para conversar aqui com a gente no canal, para levar até vocês essa importância que a arte tem na vida das pessoas. Não é só porque é muito, na verdade, o livro dele é fantástico, mas é muito mais do que isso, né? É muito mais do que folhas, é muito mais do que um entretenimento. Não, é uma coisa séria e levada de uma forma muito simples, que até eu consegui entender. Então você também pode usufruir do livro e pode vir conhecer o curso do Douglas aqui na Livraria Ler. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e, por favor, compartilha aí com os amigos, né? Para divulgar e fomentar essa arte do Douglas e o Moji Terra do Caqui, né, gente? Beijo, até o próximo vídeo.